No bagai pecermo itu panagago. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Neste momento vou apresentar Ronaldo. Ronaldo, ele pertence à tribo Marubo, da Acre. Ele está conosco, se preparando. Daqui a alguns anos ele vai retornar para sua aldeia. Ele vai trabalhar dentro do mato, tá? Ele vai ser um instrumento útil dentro do tribo Marubo. Amém? Aqui, Johnny Ticona, ele não é da minha aldeia, ele é da outra aldeia. Mas ele tem um projeto na vida dele. Deus tem chamado para que eles daqui 2, 3 anos, ele vai retornar para a sua aldeia para trabalhar com o povo da aldeia dele. Amém? Aqui, o Lupécio. Meus irmãos, Lupécio, ele da minha aldeia, tá? Quando eu trabalhei lá, no aldeia Campo Alegre, eu trabalhava com um grupo de adolescente, também e jovem. Na época, Lupécio, ele era criança. Mas, através dessa palavra que foi plantado dentro das aldeias, Lupécio está aqui conosco agora. Está se preparando para que ele vai fazer continuidade na pregação do Evangelho dentro da aldeia indígena Ticona. Amém? Aqui minha esposa, Mariana, ela está comigo durante 7 anos aqui no Rio, tá? Ela também está fazendo seminário, já concluiu o seminário, ela já fez técnico de enfermagem. Ela está fazendo agora o curso de APEC, né? Para poder, ela vai trabalhar com a criança. Muitas crianças indígenas Ticona, mais ou menos, por aldeia, 600, 300 crianças que não tem nenhuma das professores. E nós, como indígenas Ticonas, precisamos de alguém para nos preparar nessa área, para poder trabalhar com as crianças, tá? A minha esposa está se preparando para trabalhar com a área das crianças indígenas. Amém? Amém. Obrigado. Mariana. Essa aqui, a minha filha, Mirlene Ticona, tá? Aqui é meu filho, Lucas Gabriel, tá? Ele nasceu aqui no Rio, a minha filha nasceu no Amazonas, tá? Quer dizer, uma do amazonense, uma da carioca, tá? Porque nasceu aqui no Rio de Janeiro, né? Obrigado. Pastor Lucas está acabando enfermagem, faculdade de enfermagem. Ele é pastor de uma igreja lá no Amazonas. Ele vai 1, 2 vezes por ano, né? Já me falou há pouco que está já planejando e recurso e tudo, já está pensando essa necessidade já para o ano que vem, final do ano que vem, né? Vamos orar. Eu queria pedir para a igreja ficar mais um pouquinho de pé. Pai, o privilégio é indizível, a gente não consegue colocar em palavras o privilégio de fazermos parte do rebanho de Jesus Cristo. Obrigado pela salvação, obrigado pela ação do Teu Espírito Santo ao longo da história humana. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na história do Brasil.
Obrigado pela história que o Senhor está por fazer ainda aqui nessa terra. Obrigado, Pai, porque nós temos o privilégio aqui nessa noite de compartilharmos a palavra, de celebrarmos a salvação em Jesus Cristo, por meio desse teu filho, pastor Lucas. Isso é um privilégio grande. Nós queremos, como igreja, Pai, te agradecer por estarmos podendo aqui, depois de séculos, podermos numa igreja, juntos, abrir a tua palavra, meditar sobre ela. Senhor, te pedimos que o pastor Lucas, ele, a sua família, esses irmãos que foram apresentados aqui, o ministério deles sejam primeiramente abençoados, Pai. Abençoados pela vinda dele aqui, pela disposição dele de estar aqui nessa noite, nesse fim de semana. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, abençoe a igreja reunida aqui, Senhor, para que saiamos, nós todos aqui, te amando mais e mais comprometidos contigo, Pai, em nome, por amor de Jesus Cristo que nós oramos, Pai, com perdão dos nossos pecados. Amém. Aleluia. Amém. Numa guerra, tchau, ninguém pensa em morrer antes e chưa ta với được bỏ ra cái cha ta anh chị, rồi đau gối na này vẫn nghe mà cái cha chầu nát thế, chị vợ, rồi nghe mà cả núng mà chẳng nghe mà, bè ta nữa. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. É um grande privilégio nesta noite e que nós adoramos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nada melhor do que buscar, do que buscar realmente a profundidade do Senhor aqui na terra. Estou dizendo que estou aqui porque pela graça do Senhor que estou aqui. Porque Cristo me salvou dentro das aldeias, dentro do mantas, dentro dos onde não tem nenhuma das coisas que tem as coisas da tecnologia, onde não existe. Mas alguém foi até na nossa aldeia, por isso estou aqui. Através da pregação do Evangelho, e Cristo tocou no meu coração para aceitar a sua palavra. Por isso, neste momento, estou aqui. Sou como ticuna. É ticuna que pertence bem no mato mesmo. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer uma cidade. Eu nunca tive a oportunidade de estudar numa cidade. Porque onde eu morava é uma aldeia longe da cidade. 2 ou 3 dias de viagem para a cidade. Mas Deus tem um propósito com o escolhido. Deus tem um propósito com o seu povo. Quando eu tinha 15 anos, tem um grupo dos missionários que vieram no Coreia do Sul.
tá? Um grupo dos missionários que levaram a palavra para nós e nos convidaram para eles pregaram conosco a palavra do Senhor quando eu tinha 15 anos e aceitei o Cristo como único meu Salvador. No momento que eu aceitei o Cristo como único meu Salvador, aí eu senti a diferença. Eu senti que saiu um peso no meu coração. Eu senti entrou dentro do meu coração leve. E de repente, grupo dos missionários fundaram um seminário, tá? Construíram um seminário, não bem próximo da nossa aldeia, mas 2 dias de viagem para chegar no seminário dos coreanos. Quando tinha 16 anos, fui para o seminário, tem desejo de conhecer a palavra. Aí que começou Deus trabalhar na minha vida. E Deus tem um compromisso com o povo da minha aldeia, porque era da minha aldeia. Era um povo que vive numa situação muito difícil. Muito difícil. É o povo praticante das coisas que Deus nos agrada. Principalmente a feitiçaria, o curandeirismo. A nossa aldeia é cheia desse tipo de busca. Isso é tomado realmente por demônios. Tá? E Ticuna bebe muita álcool, muita 51, muita 61, muita caninha da rosa, muitas coisas, até álcool para fazer curativo. É triste, é uma situação muito triste. Mas eles ouviram a mensagem de Cristo. Os missionários disseram: trouxe para vocês um remédio que vai mudar a vida de vocês, que vai mudar a saúde de vocês. Eu trouxe um remédio, é a palavra do Senhor. E os ticunas ouviram esta palavra. Nós queremos esta palavra, nós queremos este remédio. E ouviram, abraço, e muitos ticunas se converteram. Muitos ticunas se converteram. E realmente Deus mudou a vida dos povos ticuna. Tá? E assim que eu fui no seminário e estudar durante 3 anos, e retornei para minha aldeia e depois viajei para o Rio de Janeiro. Fui convidado para estudar aqui no Rio. Estudei aqui no Rio, me formei, voltei para a tribo.
e continuei trabalhando, buscando mais ainda ao Senhor. E não passou muito tempo, o povo ticuna evangélica me convidaram para pastorear uma igreja de 600 membros. Liderei uma igreja com 22 anos de idade, organizei a igreja e levei um projeto de construção da igreja. Era de madeira e nós construímos a igreja feito de alvenaria. Louvamos a Deus porque não é fácil, porque moramos muito distante da cidade. Para comprar os materiais, tem que levar pelo menos 3 dias de viagem, de um barquinho, para carregar 100 tijolos, ou 50 tijolos, né? Para o barquinho dar um virar, né? Porque lá é rio, é muita correnteza, tá? E é assim que vai. O trabalho foi plantado, o trabalho foi indo. Foi ano passado a inauguração dessa igreja. Nós glorificamos muito a Deus. Sabe quantos dias a inauguração da igreja? 7 dias de festa. Quantos dias o Salomão fez festa? Quantos dias? O ticuna gosta muito de louvar o Senhor. 7 dias de festa é direto. Junta primeiro todos os mantimentos, carne de macaco, carne de anta, cutia, tatu, enfim, vários tipos de carne. Juntaram para fazer festa. Durante 7 dias ninguém passa fome. Muita bebida. Bebida feita de aipim, tá? Que nós chamamos de pajuaru, tá? É uma das bebidas típicas da tribo ticuna, tá? Mais ou menos 12 mil litros para 7 dias, tá? Enfim, até 7 dias, quando terminando todos os bebidas, os alimentação, aí acaba também a festa, tá? É uma cultura diferente, né? É uma cultura indígena, tá? Mas graças a Deus, o trabalho que foi plantado estão crescendo, tá? Por isso nós pedimos os irmãos e orem a favor da tribo ticuna, a favor do trabalho que estamos realizando. Amém? Neste momento vou ler uma passagem da Bíblia, porque o tema da conferência Brasil Grande Seara, né? Vamos ler em Mateus capítulo 9, versículo 35. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exausta, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois,
ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Meus irmãos, nós somos um povo que realmente ama ao Senhor, que buscamos a sua palavra, que realmente andar por dia, por noite com Ele, né? Porque isso é o dever nosso, o dever de cada um de nós, que nós conhecemos a palavra salvadora, a palavra que nos liberta. É o nosso dever que nós seguimos este caminho certo. Porque no momento em que nós não conhecemos a palavra, nós nunca teremos direito de adorar, de seguir ao caminho certo. Sempre nós fazemos a nossa própria vontade, né? Mas nós glorificamos o Senhor, porque Ele realmente é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. É o nosso Deus, que realmente muda a nossa vida. Tá? Quando Jesus esteve aqui na terra durante seu ministério, ele se a cura muitos enfermos, expulsou os demônios, né? Mas ele deixa claro que estes sinais são manifestação de misericórdia e cuidado de Deus, alvo verdadeiro da sua vinda. Era a salvação da humildade na mensagem em que nós vimos, e a preocupação e compaixão de Jesus por Israel, né? Porque quando Jesus andava percorrendo, nos povoando, né? Jesus fez muito trabalho, muitos sinais, curando os que estão enfermos. Jesus fez um milagre. Jesus ensinava nas sinagogas. E cumpriu aquilo que o Pai enviava, aquilo que o Pai deixou nas responsabilidades dele. E versículo 35 diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Né? Na verdade, hoje nos tempos das atualidades, muitos evangélicos, as igrejas evangélicas buscam realmente a palavra. Tem aquela igreja que busca realmente a palavra sadia, que pratica a sã doutrina, aquele que realmente leva ao sério. Por
Porque na época Cristo fez realmente os milagres. Cristo realmente fazer aquilo que no momento que precisava, o povo precisava, ensinando por cada um, por multidões. Porque ele sabe que realmente precisa alguém, tem que aprender a verdade. E Cristo fez muito milagre. Porque ele viu muitas pessoas que estão precisando realmente ouvir a palavra. Muitas pessoas realmente querem mudar a sua vida. Quando Cristo andava no mundo, na terra, não é que 20, 30 pessoas que seguiam Cristo e os multidões. Mas dentro dessas multidões, nunca todas estas multidões permanecem no caminho do Senhor. Só para ver aquilo que Cristo vai fazer. Por necessidade própria. Né? Por necessidade própria. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Meus amados, vou fazer um exemplo. Nas áreas da sociedade indígena, o povo indígena é uma das povos que não conhece a palavra, um povo que realmente não sabe quem é seu Deus, né? Por isso que alguém colocou dentro da sua mente que ele pode adorar um Deus. Mas na verdade, nunca foi criado pelos alguns deuses. Né? Porque inimigo é tão sujo. Né? Por isso que os índios, antes do evangelho, antes que a palavra do Senhor chegar dentro da sua aldeia, até na sua vida, ele disse: eu tenho Deus, por isso eu tenho que adorar o meu Deus. Diz assim: vocês que são indígenas, vocês, a realidade de vocês tem que adorar o Deus que vocês têm, para que o mundo não acabe rápido. Se vocês não adoram o Deus de vocês, o mundo daqui a pouco vai acabar. Essa realidade que o indígena tem veio numa ideia que o inimigo plantava nos mentes dos aquele pessoa que buscaram adorar os demônios. Aí os indígenas, como Ticuna,
bateram suas coisas e fizeram uma rituais para que o mundo não acabasse. Mas Deus tem misericórdia com esse povo. Por isso que Deus enviou alguns dentro desse povo, alguns seus servos, alguns missionários, alguns pregadores. No momento que eles ouviram a palavra, no momento que eles assistiram à mensagem de Cristo, Deus tocou no seu coração. A libertação que eles receberam é completo, não é incompleto, é completo. Porque Deus viu a necessidade do povo, Deus viu o sofrimento do povo. Por isso que Deus escolheu cada um para adorar, para buscar a sua verdade e a sua palavra. Amém? Meus irmãos, quando Cristo viu multidões que ficam desamparados, que estavam aflitas, exaustas, né? Por isso que Cristo falou, porque a vista do Senhor, não Ele está olhando a vida externa. O Cristo olhou nas multidões na vida profunda. Por isso que o Cristo, vendo a necessidade daquele povo, o sofrimento daquele povo, é profundidade da vida de cada um deles. Porque ele viu que o povo realmente é sofrido. Ele viu que o povo estão precisando algo para entender. Por isso que ele disse: então, se dirigir ao seu discípulo, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Porque a ovelha sem pastor, Jesus só podia cuidar e apacentar, e poucos em seu ministério. Por isso ele teve em alimentar e cuidar de 12 discípulos. Na igreja de hoje, vamos fazer algumas avaliações. Um pastor pode dar alimento para 120 ou 150 ovelhas. Será que algumas não irá ficar com fome? O que você acha que a reunião de célula tem feito por você como ovelha? Jesus tinha um tratamento individual com seus 12 discípulos. Qual a vantagem destes discípulos, destes discipulados, né? Cada líder, cada pessoa precisa o tratamento. Por isso que quando Cristo olhou nessas multidões, que correndo atrás de Cristo, que precisa
algo para consertar. Cada igreja, porque nós somos igreja, somos corpo de Cristo, né? Não é que estou falando a igreja, a estrutura material, não. Estou falando a igreja de Cristo. Muitas das vezes as igrejas são multidões. Muitas das vezes as igrejas buscam quando as igrejas viu que algumas coisas que aconteceu dentro das vidas espirituais ou materiais, porque anteontem eu estava muito gripado, né? Por causa desse frio. Aí o meu garganta fica não muito bom assim, né? Mas graças a Deus tô me recuperando, né? Só por isso eu tenho que tomar muita água. Enfim, muitas das igrejas que hoje nos tempos da atualidade, busca as suas próprias coisas. Nunca busca realmente a verdade, né? Como ovelha sem pastor. Ovelha que não tem pastor, que não tem alguém para cuidar. Quando alguém fica enfermo, quando alguns ovelhas fica perdido por aí. Ovelha nunca vai achar o dono. O dono tem que cuidar, tem que buscar onde a ovelha fica perdido. Né? A mesma coisa é que nós somos povo de Deus, somos filhos de Deus. Nós temos que realmente buscar aquilo que Deus quer para nossas vidas, né? Principalmente no crescimento espiritual. Porque na época o Cristo pregava o reino de Deus. Nunca o Cristo vai pregar sobre o crescimento das coisas que pertencem a você. Cristo sempre prega o crescimento do reino de Deus. Tá? Por isso que nós, como os filhos de Deus, precisa alguém realmente sempre cuidando das nossas vidas. Né? Meus irmãos, vou dizer para vocês que hoje tempos a palavra do Senhor realmente não estão bem. A palavra do Senhor, a pregação do Evangelho não estão caminhando. A palavra do Senhor realmente está paralisado, porque as igrejas de Cristo estão desviando do caminho que Deus quer. A igreja de Cristo estão buscando as coisas que diante do Senhor não é favorável. E o povo está se matando, o povo está se morrendo, porque falta obreiro, falta os cefeiros, falta os trabalhadores.
né? Falta os trabalhadores. Porque quando Cristo viu as multidões que necessitados, oprimidos, realmente, e Cristo falou com os discípulos deles, né? A seara, na verdade, é grande, mas falta os trabalhadores. O Brasil é um país grande, é conhecido como país de carnaval. O Brasil é conhecido, é um país de futebol. O Brasil nunca foi conhecido como um país evangélico. Isso é triste, porque as igrejas evangélicas se desviaram, não estão levando o selo a palavra. Os multidões que buscando a palavra do Senhor não se preocupa com o crescimento espiritual, com o crescimento do reino. Muitas das vezes, eu estou triste, porque a palavra de Deus realmente já é pregado dentro das mídias, mas onde não tem mídia, a palavra do Senhor é zero. Se nós não fazemos a nossa parte de preencher a lacuna, nunca a lacuna vai ficar preenchida. Principalmente nas aldeias indígenas brasileiras. São esses 95 etnias que não têm presença missionária aqui no Brasil. 95 etnias que nunca ouviram a mensagem de Cristo. É uma das minhas responsabilidades, é uma das nossas responsabilidades para que o Brasil realmente seja conhecido em um país evangélico. Tá? Grande é seara, mas é poucos os ceifeiros. Cristo diz, né? A palavra de Deus nos diz que sua seara é grande, mas falta os trabalhadores. Tá? Falta os trabalhadores. Falta alguém realmente renunciar sua vida para fazer a vontade de Deus, para levar a mensagem de Cristo para os povos que não conhecem ainda a palavra. Hoje tempo nas nossas aldeias, hoje tempo no meio dos indígenas, que onde o evangelho não é permitido, é pior do que antes. Totalmente fica fechado. Já não é permitido alguém não indígena entrar com o evangelho com o povo que ainda não foi alcançado. Por isso que nós, como os indígenas, que já conhecem a palavra, estamos orando para que Deus realmente nos dá esta visão, para que nós podemos entrar com a palavra do Senhor no povo que ainda não conhece a palavra. Como? Em que forma? Pegar o índio e trazer na cidade e preparar eles para que eles possam continuar nas suas aldeias. Aí já ninguém vai
tirar, né? Para que o campo seja preenchido, né? Amém? Jesus diz aos seus discípulos que multidões é grande, precisa de ceifeiros, quer dizer, trabalhadores, né? Para cuidar da colheita. O primeiro passo é orar por trabalhadores. Precisamos orar para que as ovelhas sejam bem cuidadas. Isso inclui pedir a Deus que levante líderes e discipuladores, né? O segundo passo é consequência. Se você estiver orando sinceramente a Deus, automaticamente Deus colocará em seu coração o desejo de cuidar de pessoa, que inclui orar, fortalecê-los e edificá-los na fé. Tá? Amém? Quem sabe, né? Por isso é que nós, como os filhos de Deus, vamos realmente ter intimidade com o Senhor, vamos amar realmente a sua palavra. Nós não podemos ouvir a palavra e sair no outro lado do nosso ouvido. Não, tem que deixar, colocar dentro da nossa vida e guardar e levar na prática. Para que nós podemos cuidar aquela pessoa, aquela ovelha que estão perdidas. A nossa responsabilidade agora é que nós vamos cuidar e vamos fazer a nossa parte. Tá? Porque Cristo estava falando com os seus discípulos, mas os discípulos de Cristo já se foram. Mas o Cristo está falando hoje é comigo e com você. O Cristo está dizendo para mim: o Brasil precisa realmente o celeiro, porque o Brasil é grande, é espaçoso, branco, mas alguém tem que trabalhar, alguém tem que plantar, alguém tem que colher. O nosso dever é realmente fazer a vontade do Senhor. Tá? Amém? Terceira, o pastor Davi, ele era um homem que no visto do pai dele, diante do pai dele, não serviria para ser um rei, né? Porque ele é uma criança que o pai não confiava nele, né? Mas para o Senhor é nada impossível, né? Davi, o pastor de Israel, Davi era o mais moço dos seus irmãos, não tinha porte de guerreiro, era alguém esquecido até pela sua família, né? É um homem novo, que não tem experiência, que não tem conhecimento para ser líder, né? Para ser um guerreiro. Tá? Até os próprios familiares considerados como uma criança,
né, que não tem experiência. Isso é uma barreira, né? Uma barreira diante de Davi. Não fui chamado à mesa quando Samuel procurava o rei, né? Quando Samuel foi até na casa do Jessé, e pediu para o pai apresentava cada dos seus filhos. Davi não foi apresentava por seu pai, por Samuel, né? Porque no visto do pai, o Davi era nada. Ele era um filho, mas não é considerado como guerreiro. É um filho fraco, né? Mas Senhor não quer aquele que é forte. O Senhor não quer aquele que é forte materialmente, no fisicamente. Mas Senhor quer ver o coração do homem. Tá? Senhor quer ver o coração do homem. Não é o corpo. Não é um corpo físico. Não. É a vida. Né? Isso que o Senhor quer. Amém? Nem mesmo seu pai achava que ele poderia ser um rei. Ele venceu todas as barreiras, crendo que Deus poderia fazer dele alguém muito usado por Deus. E essa mesma unção está sobre sua vida. Você só precisa crer no poder de sua oração e na presença de Deus ao seu lendo diante dos seus gigantes espirituais, né? Amém? Muitas das vezes nós sentimos fraco. Poxa, eu não tenho como realmente ir diante do Senhor, porque eu tenho dificuldade, eu tenho falha, eu tenho erro que estou cometendo diante do Senhor. É uma preocupação que o inimigo colocou dentro das mentes, né? Para que você se considere como nada. Mas se você realmente tem intimidade com o Senhor, e Deus nunca vai te deixar com um homem inferior, com um homem pecador. Não, você é o homem que Deus vai te escolher. Você é um homem que Deus vai te chamar para fazer a sua obra. Tá? Amém? Porque Ele sabe que realmente alguém precisa, para que você pode fazer aquilo que Deus quer para a sua vida. Tá? Amém? Deus te chamou para ganhar alma e cuidar bem delas, ajudando e apacentar as ovelhas de Deus, né? Muitas das vezes a gente não entende por que Deus nos chamou, por que nós aceitamos o Cristo como o único nosso Salvador e depois nós fazemos nada. Porque nós pensamos que apenas nós já aceitamos o Cristo e já nós vamos
servimos o Senhor. Não. Cristo quer e que nós sejamos trabalhadores para a sua obra. Né? A responsabilidade que Deus deixou nas nossas mãos e que nós temos que orar. Nós temos que levar esta palavra salvadora para que o povo conheça a palavra do Senhor. Tá? Amém? Precisa o quê? Orar e buscar e ler a sua palavra e realmente agir de forma em que Deus quer que você pode fazer aquilo que Ele quer. Né? Amém? Porque o Brasil precisa de nós. O Brasil precisa de mim. O Brasil precisa de cada um de nós. Tá? Quantos milhões de pessoas, os irmãos, que precisam ajuda na vida espiritual. Tá? Muitas pessoas que estão no caminho do Senhor. Mas muitas pessoas que estão no caminho da busca dos milagres. Muitas pessoas que estão no caminho das buscas das prosperidades. Poucas pessoas que estão no caminho da busca da verdade. Por isso nós, como igreja e corpo de Cristo, nós vamos apertar, vamos despertar, para que realmente nós, como igreja, que realmente pratica aquilo que Deus quer para nossas vidas. Amém? Porque lá, do nosso lado, estão sofrendo, estão se matando, se suicidando, se enforcando, se assassinando, sem conhecer a palavra. Porque quando nós vamos chegar diante do Senhor, diante do juízo, aí que nós vamos ver, aí que nós vamos, o Cristo, o Deus, vão nos perguntar, cada um de nós, se realmente nós já trabalhar para Ele, se nós já realmente já falar algumas palavras, a sua palavra com alguns nossos irmãos que estão precisando, que estão no baile, que hoje estão bebendo, que hoje estão no chão, deitado, sem força para levantar. Esta é a pessoa que precisa ouvir a mensagem de Cristo. Amém? E Deus colocou dentro da nossa vida e que nós vamos orar, pedir ao Senhor, né? Ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E nós vamos começar a orar, nós vamos começar a pedir, nós vamos começar a ter intimidade com o Senhor, para que Deus vão levantar os missionários, Deus vão levantar mais pregadores da palavra do Senhor, para que a sua palavra chegue até os confins da terra.
Porque ainda a palavra do Senhor não pregado os quatro cantos da terra. Mas estamos chegando. Depende de nós. Depende do nosso chamado. Amém? Deus me chamou para fazer a obra dele. Estou pronto para realizar mais uma obra. Estou orando, porque tem uma aldeia que estão precisando servo de Cristo. É uma aldeia onde é difícil os missionários entrar. Mas Deus me levou nesta aldeia. Deus já me enviou lá. E o povo quer a palavra do Senhor. Amém? Por isso, precisa a oração dos irmãos, que orem, continuem orando, para que a palavra do Senhor seja pregada até os confins da terra. Tá? Porque o reino de Deus realmente tem que chegar. Tá? As nossas aldeias, mais ou menos 135 aldeias que nós temos, somente 65 aldeias já tem igreja. Eu, como Ticoda, a minha preocupação é ter que o povo conhecer a palavra do Senhor. Tá? Amém? E nós temos que continuar orando, para que a palavra do Senhor chegue até os confins da terra. Tá? E chega e que nós sempre pensamos de já pelo menos um missionário já está lá. Não. Vamos orando, continuando. Porque os missionários que estão lá também estão precisando o nosso apoio, principalmente na parte das orações. E nós vamos continuar orando para os missionários, tá? Porque as vidas das aldeias hoje, o tempo não é fácil. Não é fácil. Onde já tem igreja, também o inimigo que acaba com a igreja. A nossa visão é fortalecer as igrejas, a igreja verdadeira. Né? Amém? Nós precisamos levar a igreja verdadeira. Aquela igreja que prega a verdade. Tá? Que faz realmente as missões. Tá? Amém? Esta é uma pequena palavra que eu trouxe para os irmãos nesta noite, né? Para que nós guardamos dentro da nossa vida. Guarda, não pode deixar ao lado, porque Cristo vai trabalhar na sua vida. Mesmo que você não está indo, você pode dobrar o joelho diante do Senhor, porque a sua oração vai fazer muita diferença dentro das vidas das pessoas. A sua oração é uma das coisas mais importantes. Tá? Que sempre segura a vida. Por exemplo, as nossas aldeias já tem muitas igrejas, mas tem muitas aldeias que ainda não tem igreja. O que o inimigo fez? Inimigos levantaram dentro das aldeias, através das coisas não prestam. Eu não sei se alguns irmãos ouviram sobre o vampirismo, né?
Vampirismo é realidade. As nossas aldeias, tem algumas aldeias que foi atacado pelos inimigos. E nós estamos querendo a ajuda de vocês na oração. Tá? Para que juntos nós vamos fazer a diferença dentro das aldeias. E Deus vos abençoe, e grande e ricamente, para que sempre cuidar de você dentro da sua vida. Tá? Amém? Bom, a gente retou para pering gunguma e perima aneva. Significa que Deus vos abençoe grande e ricamente nas vossas vidas. Tá? E não esqueça de orar pelas nossas vidas e pela vida daquele que se preparando. Tá? Porque precisa realmente muitos Moisés lá. Precisa muitos Moisés. Né? Moisés foi preparado, educado em todas as ciências. E nós precisa Moisés para cada tribo. Para libertar o povo da escravidão do pecado. Tá? Por isso que nós vamos orar para que o povo realmente conheça a palavra do Senhor. Amém. Obrigado. Que Deus abençoe. Amém.